gato cego, de Nelson Rodrigues. O menino era a adoração daquela família de mulheres, homens ali, só mesmo o pai, um médico frustrado, e Bebeto, o filho único, então com 5 anos. Criado nas saias da mãe, das tias, da babá negra, submetido a um carinho extremo e histérico, o guri saíra um fenômeno. Apesar da idade, ainda usava chupeta e, na falta desta, metia os 5 dedos na boquinha glutona e o chupava ferozmente. No dia em que completou os 5 anos, fez-se na sala um círculo de tias, no centro do qual colocaram Bebeto. Então uma das tias inclinou-se e fez a pergunta: "Meu filho, quando você crescer, quer ser o quê, hein, meu filho?" Nenhuma resposta. Com o dedinho no nariz, intimidado, o pirralho parecia incerto da própria vocação. Uma das tias, com a habitual falta de graça dos adultos, sugeriu a blague antediluviana: "Presidente da República, é?" Risos. Então o pai, que estava fumando um charuto ordinaríssimo, aproximou-se, espiou por cima de vários ombros e decidiu: "Vai ser médico, pronto. Médico como o pai." Medicina. De noite, no quarto, Dr. Simval, que era o pai, e Dona Detinha, que era a mãe, tiveram um pequeno bate-boca conjugal a respeito. No seu preconceito contra a medicina, a mulher perguntava: "Médico para quê? Para morrer de fome como tu?" Em pé, no meio do quarto, o marido desabotoava a camisa, ofendeu-se: "Você já morreu de fome? Já? Sossega, leoa." A verdade é que o Dr. Simval carregava nas costas o peso de um duplo fracasso na clínica e no lar. Ele próprio, com uma brutal amargura, bufava: "Sou um fósforo apagado na minha própria casa." Todas as suas opiniões eram consideradas textualmente palpite errado. Desconsiderado pela esposa e pelas cunhadas, seu único e escasso prazer na vida limitava-se aos charutos, cujo odor sufocava. Mas com o hábito da derrota, Dr. Simval já se preparava para uma nova frustração na pessoa do filho. E súbito acontece um pequeno fato transcendente que fez inclinar a balança a seu favor. Tinha Bebeto 8 anos quando o surpreenderam certa vez de canivete em punho, raspando as pernas de um passarinho vivo. Pronto. Como discutir uma evidência tão espetacular? Apanhando a vizinha ainda latejante, Dona Detinha precipitou-se para dentro, numa euforia convulsiva. Exibiu o pássaro sem pernas como um troféu minúsculo e incomparável. "Dá para médico, dá para médico." De noite, quando o marido chegou, Dona Detinha anunciou patética: "Vai ser cirurgião." Destino. Passou. Bebeto, tratado sempre na palma da mão, cresceu, fez o ginasial, etc, etc. Quando estava para entrar na faculdade, o Dr. Simval o requisitou: "Vem cá, meu filho, vem cá." Catou nos bolsos um charuto, cortou nos dentes a ponta do charuto e indagou: "Qual é o ramo de medicina que você prefere?" O rapaz não titubeou, olhou para o teto e largou a bomba: "Quero ser veterinário." Estava sendo sincero. O ex-estripador de passarinhos virara a mão. Tomava-se agora de uma piedade atroz dos animais. Não podia haver um cão vadio e sarnento no meio da rua que não lhe fizesse festas, o diabo. Mas o pai, que sonhava para o filho uma clínica fabulosa, caiu das nuvens e pela primeira vez perdeu a paciência e a compostura. "Veterinário, imagine!" E foi para a cidade rosnando: "Esse meu filho saiu-me uma boa besta." Durante uma manhã andou amarguradíssimo, ruminando o problema, e chamou o filho outra vez para uma nova conversa entre 4 paredes. Tratou de dissuadi-lo: "Sabes o que é que interessa em medicina? Batata? Queres saber?" Baixou a voz: "Psiquiatra." E o rapaz: "Por quê?"
Acendendo um dos seus hediondos charutos, o velho expandiu-se. Porque psiquiatria é uma mina, um negócio da China. No duro? Dr. Simval veemente repetiu. No duro, sim, argumentou com o próprio caso. Eu sou médico parteira e que ganhei com isso? Ele próprio respondeu com um humor sinistro. Dívidas e calotes, ninguém me paga. As clínicas espetam, ouviste? Penduram as contas, vê se te agrada. O drama. A mãe de Bebeto e as tias benziam-se só de ouvir falar em psiquiatria. Dona Detinha interpelou o marido. Você quer que o Bebeto vá tratar de malucos? Acrescentava para os lados. Deus me livre. No fundo, o que a assustava era a possibilidade de que um dos futuros clientes do filho o enganasse num acesso homicida. Dr. Simval teve que esclarecer. O Bebeto pode fazer psicanálise. Explicou que a psicanálise não oferecia o menor perigo, nem para o médico, nem para o doente. Aventurou uma blague, segundo a qual o mais perigoso dos dois era ainda o psicanalista. Impressionada, a Dona Detinha pediu outras explicações. Então o Dr. Simval, mascando o charuto, afirmou: sabe o que é a psicanálise para encurtar a conversa? Um bate-papo. Como assim? E ele convicto. O médico senta e o cliente deita. Os dois se põem a conversar e pronto. Isso é a psicanálise. Houve em torno uma impressão profunda que tocou o próprio Bebeto. Dona Detinha engoliu em seco. Só? Confirmou. Só? E foi acrescentando. E ainda por cima o seguinte: o analisado não é doente nem aqui, nem na Cochichina. Na maioria das vezes tem uma saúde de ferro e vai lá porque não tem o que fazer e pode pagar 2.000 pratas por sessão. Boate. Ao longo dos meses, dos anos, Dr. Simval foi defendendo seus pontos de vista com obstinação. E não há dúvida que em casa as mulheres estavam tentadas por tamanha facilidade. Finalmente, Bebeto chegou ao último ano de medicina. Sem que o dissesse a ninguém, trazia no mais íntimo de si mesmo a melancolia do veterinário frustrado. Capitulara ante a psiquiatria porque era um fraco da vontade e porque a mãe e as tias haviam concordado. Avisara, porém, com a necessária antecedência. De maluco eu não trato. Formou-se, mas os colegas juravam, no exagero jocoso e cruel, que ele não saberia aplicar uma injeção, nem receitar um comprimido de dor de cabeça. No dia em que voltou da missa de formatura, reuniu-se de novo a família. Dr. Simval disse na ocasião: agora só está faltando um consultório, mas olha, é indispensável que seja um consultório com ar de boate. O ar de boate é o X do problema. Então, com seu jeito de triste, Bebeto permitiu-se um desabafo. O diabo é que eu não entendo o tostão de psiquiatria, mas o pai estava lá, vigilante, e atalhou definitivo. Não entende, nem precisa entender. Além disso, não te esqueças disso. Tu vais tratar de pessoas absolutamente sãs. O filho, que não tinha um caráter muito firme e fora estragado pelos mimos, rosnou numa pusilanimidade total. Espeto, espeto. De noite, na hora de dormir, a mãe foi levar-lhe, como de hábito, uma xícara de mate morno. Bebeto suspirou, teve um lamento arrancado de suas profundezas. Eu quis tanto ser veterinário. Inauguração. Aquelas mulheres, economizando tostão a tostão através dos anos, tinham juntado uma quantia substancial e, assim, pôde montar-se no centro da cidade um consultório que parecia extraído das 1001 noites e oferecia no seu aspecto todo o ar necessário de uma boate. Era uma ocasião tão bonita e insólita que Dona Detinha exigiu do marido: olha, Simval, você não pode fumar aqui seus charutos. Fume onde quiser, aqui não. Prontamente ele atendeu, foi à janela, atirou em cima de um bonde um dos seus mata-ratos inenarráveis. No fundo deu razão à mulher,
pois lhe pareceu que fumar um charuto barato naquele ambiente seria uma profanação. Inaugurou-se numa quinta-feira o consultório quase oriental. Dr. Simval, com as duas mãos nos bolsos, olhando de um lado para o outro, inclusive para cima, com uma euforia de pai do proprietário, exclamou: com esse troço aqui, tu podes cobrar no barato 2.000 pratas por sessão. Mas nessa noite, o novel analista entrou em casa com um gatinho que encontrara numa sarjeta, miando com a mais patética das sinceridades. Na cozinha, deu leite num pires ao pequeno e solitário animal. Depois sentou-se na cadeira de balanço, com o gatinho no colo, e o afagou horas a fio, com a mais desesperada das ternuras. Primeira cliente. A primeira cliente que se submeteu à psicanálise do Bebeto foi uma granfina, loira e linda, que pagou as 2.000 pratas da sessão com lânguida naturalidade. Estava ali porque 15 dias atrás enfiaram um cigarro aceso na vista de um gato, cegando-o. Fumando um outro cigarro e com divertida curiosidade perguntava ao jovem médico, dono de um consultório tão bonito: isso quer dizer o quê? Durante o longo, um infinito minuto, ele não respondeu nada. Súbito estendeu a mão. Quer me ceder um momento o seu cigarro? Sem compreender, a granfina atendeu. Ele arremessou-se então, dominou-a rapidamente, calcou num dos seus olhos azuis e lindos a brasa do cigarro, largou-a cega, enchendo o edifício com seus gritos. Quando arrombaram a porta e invadiram a sala de psicanálise, ele, de braços cruzados, esperava sem medo e sem remorso. Primeiro foi levado para a delegacia, depois tiveram que interná-lo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.